Olá pessoal, tudo bom? Então, eu vou aproveitar para falar hoje de algo que também é perguntado meio que corriqueiramente. Os arcanos, afinal de contas, são diferentes por quê? Por que nas 78 cartas do tarô a gente tem esses 22 aí maiores e a gente tem... Quantos são os menores mesmo? 56 menores. Fernanda, não servia ficar só com um ou outro? Não é melhor trabalhar ou com um ou com outro? Então eu vou contar um pouco da história que eu vivi. Quando eu aprendo o tarô no início, a única coisa de que se falava era dos 22 maiores. Então, esses 22 maiores são 22 cartas que não têm uma conformação numérica que permita um jogo, que permita uma distração, uma diversão. Eles são como se fossem 22 trunfos ou elementos pintados como cartas que até apareceram em alguns momentos sem número, depois eles também vão receber números e vão ter uma organização que também vai ter uma certa mudança até chegar ao que nós temos hoje. Eu acho que a última mudança que vai ocorrer na ordem das cartas vai estar ligado ao baralho do Waite, né? Aí já estamos quase nos 1900, na virada de 1900 para diante. E aí a gente também tem algumas discussões por parte do Crowley, do pessoal da Golden Dawn. Enfim, eu não entro onde eu não conheço muito, né? Mas naquilo que eu aprendi de cara, quem era tarólogo só lia 22 arcanos maiores. As cartomantes e os outros... Eu me lembro de uma fala bem assim, os outros que leem cartas e tal, que fiquem com os menores. Num primeiro momento, eu acatei dessa forma, até porque já é bem difícil se aprender os 22, decorar os 22, ter uma linguagem que inclusive um com o outro faz isso e aquilo, né? Construir as frases. Então, durante um bom número de anos, eu vou ficar muito mais focada nos 22, como sendo os mestres da história do tarô, como sendo aqueles que respondem, aqueles que realmente marcam um momento, que tem muito mais para falar, que são capítulos de livro e não meramente uma palavra. Mas, lentamente, eu também percebi que ao começar a trabalhar com os menores, eram os menores que me davam as dicas diárias, as coisinhas miúdas que todo mundo tem muita curiosidade de saber. Tem um namorado para mim, tem alguma coisa boa no meu trabalho, como é que está a minha saúde? E nem sempre os maiores são o grande cara de responder isso. Então eu vou mudar a minha leitura de acordo com a minha maturidade no conhecimento com as cartas e conforme eu fui conseguindo ter na memória, né, a significação de cada um dos maiores, e aí eu começo a enveredar pelos menores. Os menores, eles me desafiaram a aprender numerologia, eles me desafiaram a aprender sobre alquimia, eles me desafiaram a aprender sobre Cabalá, sobre a árvore da vida. Então, os menores têm muita informação tanto esotérica ou, digamos assim, ligada ao que seria espiritualista ou até alquimista ou de inteligências, quanto a toda a farmácia, a forma de pensar, o modo operandi, assim, de todo um tempo, né? Dos idos possíveis aí daquilo que foi o princípio das universidades, das maçonarias, de muitos centros de conhecimento e troca de informação. E um jeito de manter tudo isso num baralho de jogo, num baralho jogável, num baralho que dava para inventar jogos. Então com isso ficava super disfarçado as lentes da igreja, as lentes da moral, da sua época.
e com isso a gente vai ter essa divisão no baralho do tarô, onde você tem as 56, né, menores versus as 22 maiores. E aí no Marselhese o que a gente tem, né, é as várias conformidades, assim. No Marselha a gente tem os trunfos, então os trunfos são de verdade figuras humanas ou humanizadas, demonstrando determinadas ou práticas do dia ou coisas da nossa memória humana. Enquanto que os menores, dentro do mundo do Marselha, ele tem números. Então, por exemplo, aqui eu tenho um 8 de ouros, né? E as moedas são assim, as taças são assim, não tem nenhum tipo de ajuda, né? Então a gente tem as espadas, aí a gente vai ter os paus, enfim, são apenas números. E na melhor das hipóteses, além dos números, deixa eu tentar puxar aqui a família real, né? A turma das figuras. Pegar aqui os de ouros mesmo, e aí a gente tem, né, o valete de ouros, o cavaleiro de ouros, a rainha de ouros. Então a gente vai ter aquilo que é a nobreza, as figuras dentro do tarô. Mas dentro da visão do Marselhese, é só isso. Então, quando a gente junta essas duas turmas, a gente tem os 78 arcanos do tarô. Arcano é uma palavra que significa arca, vem de arca divina, de arca que guarda informação, né? É um lugar onde a gente põe a arca da aliança, a arca no sentido de guardar, né? Conter e guardar informações. Por isso que cada arcano contém e guarda muitas informações. E aí na sequência a gente vai ter, por exemplo, o Waite. Esse é o cara que contribuiu muito. Os 22 daqui ou daqui são muito parecidos, quer dizer, o Waite e Marselha, mas os menores eles vão ganhar uma preciosidade. Além das figuras da realeza, né? Da casa real, da realeza, alguns inclusive no museu lá da Itália, eles são a própria réplica da família real da época. Aqui temos pajem, rainha, tá faltando cavaleiro. Então agora mostrando uma família de espadas para você, o pajem, o cavaleiro, a rainha e o rei. Né? Então aqui a gente tem outra realeza. Então, ao que vocês consigam perceber, a realeza no Marselha ou no do Waite, pouca mudança. Muito pouca, muito sutil as mudanças, são bem parecidos. O que muda muito, o que altera muito é a figura numerária. Então eu vou pegar a espada só como um exemplo, né? Por quê? Porque os ases são todos assim. É apenas o elemento, né? Espadas e uma unidade, tá? Agora, os outros vão ganhar outras formas muito diferentes, que vão contar uma história, te dar uma dica, te dar uma cola do que o Waite compreendeu, juntando a numerologia, a cabala e os conhecimentos do 1 ao 10, né? O que representava, na verdade, esses arcanos menores. E ele resolveu contratar, ou enfim, chamar uma artista, uma mulher, e que vai fazer os desenhos que estão aí à disposição, ou copiados ou não até hoje. Então, arcanos maiores e arcanos menores, a divisão é por uma questão de terem trunfos e terem números e a família real. E qual a diferença? Os arcanos maiores aconselham, abrem portas, mudam o ambiente, são arquétipos fortes, enquanto que os menores falam de miudezas da vida do dia a dia nosso humano e também servem para jogo, porque são 4 naipes iguais, né? Por isso que a gente joga tranca, buraco, 7, meio, 21, tira uns números, põe outros. Então, dos menores nasceu tanto o baralho de jogo, que fica até os dias de hoje, quanto o baralho da Lenormand, o baralho tido como cigano, né, da Madame Lenormand, que é
também retirado dos arcanos menores. Então, acho que essa é a grande diferença, né? O que trabalha com o dia a dia da vida tem muito mais carta, o que trabalha com as especificações da vida, com as coisas mais pontuais, ele vai ter menos cartas, mas são portais. Aqui a gente tem capítulos, aqui a gente tem apenas detalhes, tá? Então fica aí a dica, qual é a diferença. E lembrando, dá um likezinho se realmente achou que valeu a pena, né? Pode dar um dislike, tá tudo certo também. E se inscreve no meu canal pra gente poder bater um papo, trocar ideia, você mandar perguntas e aí a gente vai trocando experiência e conhecimento. Valeu!